E aí, tudo bom com vocês? Eu sou André Vasconcelos e agora é a nossa aula de protagonismo em que você se coloca à frente do desenvolvimento das suas habilidades, das suas competências. Eu sei que você é capaz, eu acredito que você é capaz e você acredita que é capaz também. Então aqui a gente vai começar a fazer essa análise acerca de estereótipos e preconceitos que a gente vai ter a partir de determinadas ideias, de determinadas perspectivas. Por exemplo, se você não sabe, é aula de protagonismo, mas eu sou professor de educação física. Ai, mas educação física não é só jogar bola? Olha aí, um certo preconceito? Não, é um estereótipo relacionado à área de educação física. Então a gente vai conseguir identificar qual é a diferença entre o preconceito e o estereótipo a partir de agora. Então foca na tela que a gente vai fazer essa análise. A princípio, a gente vai fazer uma análise um pouco mais uma análise um pouco mais sociológica, né? Então, analisa a imagem, observa aí o que seria nessa perspectiva da compreensão de estereótipos e preconceitos de uma forma visual. Observem a imagem, polícia, pessoas ali que eles estão fazendo a revista, e alguém está conseguindo escapar, e está escapando por determinada característica. Então, vamos a uma reflexão. O que é que define uma pessoa possivelmente responsável por algum delito? Tem alguma característica? Ah, todo bandido vai ser negro? Será? Será? Vamos fazer essa análise, vamos fazer essa reflexão. Então, a gente parte do pressuposto que estereótipos e o preconceito vão utilizar determinada característica para atribuir a determinada pessoa, a determinado indivíduo, uma determinada característica específica. Então, é esse tipo de mapeamento, esse tipo de... vai atribuir uma conduta a determinada pessoa por determinada característica que ela possua. Então, é esse mapeamento, esse direcionamento que a gente vai ter que fazer acerca de estereótipo e preconceito. No caso da imagem, a gente consegue observar que eles estão presumindo que os meninos aqui que estão na parede são bandidos só porque eles são negros. O outro que conseguiu se passar por branco, passa de boa. Mas vejo que não tem uma correlação específica, não tem um direcionamento claro. O motivo para que determinada característica seja atribuída a uma determinada atitude. Então, é esse tipo de análise que a gente já vai fazer. Pressuposto da definição, tanto de estereótipos quanto de preconceito. No caso de estereótipos, seriam crenças simplificadas e fixas sobre indivíduos ou grupos, baseadas em seu pertencimento, né, e a uma categoria específica. Por exemplo, estereótipo de que todo asiático é bom em matemática. Então, de forma resumida relacionada ao estereótipo, é determinar ou atribuir uma característica a determinado grupo, a determinado indivíduo, por determinada habilidade que ela tem, determinada figura que ela possa pressupor. Por exemplo, educação física ser correlacionada diretamente a futebol, a jogar bola. Então, é essa correlação entre duas ações que vai determinar um direcionamento. Ah, todo asiático é bom em matemática, toda loura é burra, é atribuir determinada característica a determinado público, por determinada ação que ela acaba desenvolvendo. Tranquilo? Já no caso do preconceito, são atitudes negativas, sentimentos ou julgamento em relação a pessoas baseados em seu pertencimento a um grupo específico. Um exemplo seria o preconceito contra imigrantes ou preconceito racial. A gente consegue ir além dessa perspectiva de definição do preconceito. O preconceito, ele seria dividido em duas etapas. O pré é aquilo que vem antes e o conceito é a definição. É uma definição antecipada. Eu não conheço, eu não sei e eu defino determinada pessoa, todo nordestino, sei lá, cabeça chata. Qual é a minha antecipação? Eu não conheço nenhum nordestino e eu vou antecipar isso. É um estereótipo? Sim. Então, veja, dentro dos preconceitos, a gente atribui estereótipos, porque esses estereótipos vão estar correlacionados às características que não necessariamente são fidedignas. Veja que esse preconceito vai ser uma concepção, uma conceituação de algo que eu não conheço de forma antecipada e que vai além disso, porque ele vai ter de forma ofensiva, de forma, como colocou aqui, ó, uma atitude negativa, é um sentimento negativo, é de antecipar algo de forma negativa. Tranquilo? Avançando mais um pouquinho.
a gente vai ter as representações nas mídias em grupos sociais e culturais, ó, representações positivas. Embora a mídia às vezes ofereça representações positivas de grupos sociais e culturais, essas são frequentemente ofuscadas por estereótipos negativos. Representações positivas incluem mostrar diversidade, retratar indivíduos de grupos marginalizados em posições de poder ou autoridade e retratar com precisão a riqueza de diferentes culturas. Um exemplo muito claro que a gente tem disso é acerca dos povos originários, os indígenas. A observação, indígena anda tudo pelado, usa umas folhinhas, umas peninhas aí, faz dança da chuva. Isso é um mais suprassumo do estereótipo. É uma concepção vazia e que diminui determinado grupo, determinada cultura. Indígenas são muito mais do que pessoas andando aí de peninha. Não tem nem correlação. Então, identifiquem e entendam que essa interpretação de estereótipo é algo superficial e vazia e que acaba diminuindo um determinado grupo, determinada pessoa. Tranquilo? No caso de uma representação negativa das mídias, a gente tem, infelizmente, a mídia frequentemente perpetua estereótipos negativos e preconceitos. Por exemplo, certos grupos raciais ou étnicos podem ser consistentemente retratados como criminosos ou menos inteligentes. Estereótipos de gênero também são prevalentes, como mulheres frequentemente retratadas como excessivamente emocionais ou incapazes de ocupar cargos de liderança. No caso de, por exemplo, novelas, em grande escala, digamos assim, a mulher ou é fragilizada ou ela é sexualizada. Então, vejo que são estereótipos que são colocados, mulherão e tal, e vejam que é esse tipo de imagem que é retratado, propagandas de cerveja, por exemplo, que usam mulheres de biquíni, porque faz essa correlação de que mulher tem que ser gostosona e tal, vejo que são análises vazias e que acabam sendo influências negativas que a mídia acaba divulgando. O que a gente quer dizer aqui relacionado à representação da mídia, relacionado aos estereótipos e o preconceito, de que a forma com que a gente retrata, da forma com que a mídia acaba divulgando, difundindo, ela vai mapeando esse estereótipo. É essa venda que ela faz. Verão. O verão está correlacionado à mulher que está de biquíni, e aí a gente acha que toda mulher carioca que toma cerveja Vejam que são esses tipos de correlação que acabam sendo falhas, sendo vazias, sendo superficiais e influências negativas que a mídia acaba propagando, tudo bem? Então a gente avança mais um pouquinho. Tem muita coisa, mas aí a gente consegue avançar e finalizar aqui nesse pedacinho aqui para a gente dar uma pausa. Origens e consequências negativas. Temos aqui raízes dos estereótipos e preconceito, que eles podem ser frequentemente correlacionados a uma origem de combinação de fatores sociais, culturais e psicológicos. Estes incluem categorização social, onde indivíduos naturalmente categorizam pessoas em grupos, aprendizagem social, onde estereótipos são transmitidos através de gerações, e viés cognitivos com viés de confirmação que reforçam estereótipos existentes. De forma bem resumida, um exemplo disso, Hitler, a estereotipação do povo judeu. Isso é o exemplo mais claro de que ele subjugava como inferior. Então, a raça ariana ser superior, os judeus serem inferiores. Esse tipo de categorização é que a gente consegue fazer esse mapeamento muito rápido de que esse estereótipo, essa imagem que é difundida, divulgada, acaba representando o outro de forma inferior. E esse preconceito, ele se baseia justamente nisso, de que, tipo, olha, eu sou melhor, você é pior, porque você tem determinada característica e isso lhe faz inferior. Então, é essa análise, essa perspectiva que a gente tem que começar a ter como protagonista. É fazer esse reconhecimento, esse mapeamento daquilo que eu consigo aprimorar e melhorar. Aqui a gente tem um efeito negativo, que é o impacto de estereótipos no preconceito que são profundos, levando à discriminação, à exclusão social e até mesmo à violência, que é aquilo que eu já mencionei relacionado ao, por exemplo, o Hitler. Indivíduos sujeitos a estereótipos podem experimentar baixa autoestima, oportunidades acadêmicas ou profissionais reduzidas e angústia psicológica. Além disso, divisões e conflitos sociais podem surgir quando estereótipos são permitidos e persistem sem controle.
Aqui é um caso de bullying com pessoas negras no ambiente escolar. Bullying com pessoas negras, professor, isso daí seria o quê? Racismo. Então, vejo que a forma com que eu posso desenvolver determinada ação, ela pode ser criminosa. Então, vejo que essa base, né, esse mapeamento acerca do preconceito, acerca do estereótipo, ele nos dá uma alicerce de conseguir observar situações, observar condutas que podem ser aprimoradas e aperfeiçoadas. E isso basta ter o quê? Protagonismo, que é você fazendo a transformação. A gente vai dar uma pausa e volta com um pouco mais de conhecimento acerca dos estereótipos e preconceitos.